Pois é, o Sakamoto, o Eduardo Bolsonaro, a Raquel Landim até apurou que ele está em situação irregular lá nos Estados Unidos, né, diante dessa questão da falta de um visto. Enfim, como é que você vê a situação do Eduardo até aqui? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo. Bem, o Eduardo Bolsonaro vem conseguindo, né, conseguindo uma parte do seu intento, que é sequestrar a atenção da mídia brasileira, da imprensa, das redes sociais, para a sua estada nos Estados Unidos. É claro que é notícia, é claro que a gente tem que dar, né? Mas ele está conseguindo isso. Ele sequestra uma parte significativa da atenção pública, faz-se de vítima, e aí há toda uma discussão se ele é vítima ou não é vítima, né? Em cima de uma coisa que, sinceramente, né, acaba tomando, inclusive, tempo importantíssimo de outros assuntos importantes, né? Ou seja, o bolsonarismo, quando estava no poder, evitava avançar em temas que eram relevantes para a sociedade, de desenvolvimento social, e agora continua fazendo isso, sequestrando a atenção fora, né? Vamos por partes. Bolsonaro chora pelo filho nos Estados Unidos, mas ele não chorou pelos 700 mil que morreram por Covid na época que ele era presidente da República. Ele, inclusive, ajudou a uma parte dessas pessoas também a morrerem, quando ele jogou uma parte da população empurrou uma parte da população de volta ao trabalho, né? Chamou esse pessoal para o relento, para a chuva, né? Enquanto a pandemia estava pegando. A gente teve, as pessoas esquecem, na verdade, é inacreditável, né? Quem perdeu alguém ou conhece perder alguém não podia esquecer nunca o que aconteceu. O Bolsonaro não chorou nenhuma vez. Né? Você percebe o seguinte: o Bolsonaro só se compadece consigo mesmo e com o próprio sangue, no caso com a família dele. Sendo que Eduardo Bolsonaro está são e salvo nos Estados Unidos, conspirando contra as instituições brasileiras, não tenha dúvida que vai respingar em empresas brasileiras em nome da impunidade do pai. Né? Se ele, eu abri mão de um salário maravilhoso. Ah, gente, por favor, se ele precisar de dinheiro, ele pede um Pix para os seguidores radicais do bolsonarismo que vão doar milhões para ele, da mesma forma que doaram milhões para o pai. Sabe, dinheiro não vai faltar. O pai pode passar alguns milhões que foram doados do Pix, né, que ele botou para rendimento, como ele mesmo falou, passa para o filho. Dinheiro não vai faltar. E outra, se ele pedir um Pix, enquanto o Bolsonaro estava, inclusive, quando ele fugiu no dia 30 de dezembro de 2022, fugiu tanto da possibilidade de ser punido pelo plano golpista que ele tinha arquitetado antes, quanto para gerar um álibi e ficar longe do 8 de janeiro, ele também foi bancado, né? Foi bancado lá nos Estados Unidos. Então, né, pelo menos parte das contas. Então, dinheiro não vai faltar, né? Dinheiro falta para parte dos eleitores dele, né, que esperavam que ele voltasse para cá. Tá reclamando da economia brasileira? Então vai para a luta, meu amigo. Luta, vai brigar com o governo Lula. O governo Lula faz tipo um monte de bobagem, né? Da mesma forma como todo governo faz bobagem, você precisa de oposição batendo. Batendo no quê? Para garantir melhoria da qualidade de vida das pessoas que ficaram aqui, eleitores da esquerda e da direita. Quer ajudar eleitor de direita? Vai lá no Congresso para brigar, vai para pressionar governo, etc. e tal. Ele foi para fora, está articulando, como ele mesmo colocou, a questão da anistia, do perdão, pressão sobre Alexandre de Moraes, pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, e o eleitorado dele, né, segue aqui. Então, para terminar, isso na verdade, a situação ela é um tanto quanto não é inusitada, mas é prevista. Ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde, né? À medida que o bolsonarismo vai ficando acuado, porque o julgamento vai avançando, eles vão pedindo ajuda, inclusive para fora. O quanto, na verdade, o governo norte-americano vai ajudar vai depender do quanto o governo norte-americano vê possibilidade de ganhos políticos ou econômicos através de uma pressão direta a instituições brasileiras ou a justiça em específico. Né? Você tem a questão das plataformas, né, plataformas norte-americanas como o X, entre outras, que acabam sendo obrigadas a cumprir a lei brasileira pelo Supremo Tribunal Federal, né? Toda empresa tem que cumprir a lei, inclusive as norte-americanas que operam aqui. Né? Então o Supremo obriga, isso deixa chateado Elon Musk, isso deixa chateado outras pessoas que não querem cumprir a lei brasileira, acham que a lei americana basta. Né? Então, se o Trump resolver, ele vai fazer pressão em nome das empresas brasileiras e pode usar esse caso,
né, como ariete, né? Ou não, vai depender do que ele vê e da situação, se ele acha que vai valer a pena comprar a briga ou não, uma briga institucional com o Brasil. É uma pena só que um deputado eleito, um ex-presidente, todo mundo esteja transformando é, este momento, que é um momento importante para o Brasil, para a discussão de pautas importantes e tudo isso mais, nessa chicana, né, nesse carnaval, buscando a invalidação de um julgamento que ainda nem começou.